Quando o Sueli nos convidou, ficamos muito felizes e era pra gente ou falar sobre a palestra que a gente tinha falado lá em Mendes, ou falar sobre o Guru Purnima, que a gente participou em 2009 da apresentação. Então a gente falou que ia falar sobre o Guru Purnima, mas só que para não deixar de comentar tudo que a gente viu aqui hoje, né, e um pouco do que a gente falou, que Swami nos intuiu para falar em Mendes, no congresso, a organização SAI, a Márcia colocou, várias pessoas colocaram aqui, a organização SAI é uma bênção. Eu fico tão feliz de ver pessoas aqui há décadas, a Pazinha, a Anezinha, a Laidezinha. Nossa, eu fico muito feliz. Eu lembro da Denise sempre falando, essa é a melhor organização do planeta, essa é a melhor organização, né? Então, nossa, eu fico emocionado de ver isso. E hoje eu tive assim um sentimento de que ela vai crescer, essa organização vai crescer. Então eu fico assim muito feliz, porque é uma bênção. A gente estava falando tanto de meta da organização, né? Meta da nossa vida, que é atingir a iluminação, o Dr. Ed comentou tudo. Isso é como que a gente vai chegar nisso, né? A gente já está aí há tanto tempo nessa estrada, e eu me lembro sempre, né, de Swami falando que o caminho espiritual é como aquele trabalhador que tinha que quebrar aquela rocha com a marreta e batia, não acontecia nada, batia, não acontecia nada, batia, não acontecia nada, mas aquilo estava quebrando, trincando internamente aquela rocha. Em determinado momento, o trabalho vai ser concluído, né? Todos vamos nos iluminar? Não sei. O Dr. Ed trouxe um discurso que eu desconhecia. Depois eu até tentei achar esse discurso que ele falou, de 61 do Dassara. Não, infelizmente não achei, então até pedi para ele, mas ele é uma pessoa muito ocupada, né? Que falou que aqueles que se dedicam ao trabalho de Deus, né, eles vão se libertar, não vão reencarnar. E os seus filhos, netos e até bisnetos também vão ser beneficiados. Olha que coisa maravilhosa, que coisa forte isso. Então, às vezes a gente pensa, né, puxa, estou trabalhando numa organização, estou deixando o filho em casa, você está fazendo melhor, a coisa mais benéfica que pode existir para os seus descendentes. Mas enfim, a organização SAI é uma oportunidade muito grande, porque esse sadhana que vai nos levar a vivenciar essa realização, ou essa felicidade, ou esse sumum bono, como estava colocando o Dr. Ed, é o que? É pensar em Deus, é pensar em coisas boas. E o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente fez hoje o dia inteiro, a tarde inteira aqui? A gente não estava envolvido com o mundo, não estava pensando em coisas negativas, como Soninha fala, né, da neurolinguística. A gente estava pensando em Deus, a gente estava compartilhando histórias de Deus, a gente estava traçando planos para se transformar, para ajudar, para servir. Só coisas boas. Ações boas. Essas ações boas, elas vão gerar frutos bons para a gente. Então a organização SAI é uma bênção. O Swami diz que todos os membros devem ter alguma responsabilidade, devem ter alguma coisa para fazer. Por quê? Para se ocupar com coisas divinas, para se ocupar em pensar em Deus. Porque o Swami fala assim, estava uma época que o pessoal estava falando mal de rituais, e o Swami deu um discurso, ele falou assim, o ritual, a adoração a uma estátua, alguma coisa assim, não a estátua, a divindade que é representada por aquela estátua, né? Ele falou que é extremamente benéfico, positivo, porque a pessoa vai ter que pegar todos os materiais. Lá na Índia tem toda uma ritualística, né? Pegar flores, água de coco, mel, uma série de coisas. Então, enquanto a pessoa está buscando aquilo tudo, ela está pensando aqui em Deus. Então, a gente tem que ocupar o nosso dia, as nossas ações voltadas para Deus. Na hora que a gente põe Deus no meio, é uma ação santificada, é um karma positivo. Na hora que a gente não tem Deus, a gente está fazendo qualquer outra coisa, a gente não está pensando em Deus, não tem Deus no meio, não é bom. Então a organização evita que a gente seja arrastado por esse maia do mundo. Então é muito benéfico, é uma honra, uma bênção essa organização para a nossa vida. Então, como a Márcia estava falando, às vezes a pessoa é contada por carro, não sei o quê,
tem que aceitar porque é para o nosso, o Senhor está dando para o nosso benefício. Então, é uma honra e uma graça muito grande. E sadhana não é só a gente fazer um japa, né, como o Sueli estava ensinando nos dedos, ou no japamala, ou então fazer uma meditação. Não, sadhana é qualquer atividade que a gente faça com devoção. Devoção é amor a Deus. Isso é sadhana. Então, se a gente pensa em Deus, a gente está dando um sorriso, se a gente está servindo, seja o que for, auxiliando alguém, isso é sadhana. Então, a gente tem que expandir esse conceito de sadhana. Não é só uma atitude formal, vir aqui no centro, cantar bhajan. Não, isso não só isso é sadhana. Às vezes isso pode nem ser sadhana. Se a gente está aqui, está com pensamento em outro lugar, está cantando mecanicamente, isso não é sadhana. Então a gente tem que passar a ter essa observação. Bom, dito isso, conheçam, né? A gente vai contar aqui rapidamente, temos 25 minutos só, um pouquinho da história de como isso aconteceu. Em 2008, na época do Mahabharatri, um centro sai de uma cidade chamada Hyderabad, que é a capital, se eu não me engano, de Andhra Pradesh, onde está o ashram do Baba, né? Onde está a puta parte. Sai fazendo apresentação para Swami. Por que um país não pode fazer? Né? Vamos colocar o vazio aí na fita. E de noite, lá no quarto, falei com a Ariada, tinha tido uma intuição semelhante, não foi? Fala rapidamente a intuição que você teve. Não, a mesma, mas só que não foi com relação a esse centro, foi com a Rússia, algum país que tinha sido também, já feito uma apresentação, e aí eu senti a mesma coisa. Por que o nosso país não pode apresentar para a Swami, né? Já que todos os países vêm aqui e têm essa oportunidade. Contato com esses líderes da organização mundial, com Leonardo, com todos os representantes mundiais. E a gente teve essa intuição, falei com a Ada de noite, ela, cara, vamos falar com todo mundo amanhã. Aí tinha o coordenador da área de eventos culturais em Prachante, que é o Humberto Frascati, um italiano. Então, a gente foi e falou com eles dois e eles adoraram a ideia. Falaram assim, por que vocês não fazem uma apresentação do Brasil em 2009, no ano seguinte, no Guru Purnima? Tá topado. Pronto, topamos. O Brasil, alguns brasileiros já tinham se apresentado para Swami outras vezes, a gente ficou sabendo. Pessoas, o Edson Aquino, esse que a gente estava ouvindo, esses bajos maravilhosos que ele fez, pessoas de São Paulo, mas sempre grupos muito pequenos. Só que esse evento, minha esposa, eu estava com uma ideia muito limitada, ela falou, não, nada disso, a gente vai fazer um evento, o país inteiro vai fazer uma convocação geral, planejando esse evento grandioso. Mas eram tantos detalhes que a gente foi percebendo ao longo dos meses de preparação, que era incrível. Então, a gente criou primeiro uma equipe de coordenação, e essa equipe depois foi sendo ampliada com os responsáveis por várias equipes de trabalho. Para vocês terem uma ideia, esse evento, enquanto a gente estava fazendo essas reuniões, a gente entregava para o Swami, tinha certeza que o Swami estava conduzindo. O Swami era um dos participantes, né, dessa reunião, e através da gente intuía o que ele queria, a gente pedia. E fomos tendo assim várias intuições de como que tinha que ser isso, mas a princípio era tudo cabeça da gente, né? Como é que pode? A gente pensou em ter um prédio só para os brasileiros, isso um ano antes, mais de um ano antes. Isso aí, da onde surgiu da minha cabeça? Não foi. A gente nem imaginava esse negócio de prédio só para brasileiro. Equipe de apoio, equipe de selo, equipe de logística, equipe de médico, eram tantas equipes, sei lá quantas, 10 equipes, não sei, era muita gente trabalhando. E tudo isso foi saindo ao longo dos meses de trabalho. Eu e Ada, a gente tinha planejado a nossa viagem, a gente teve a oportunidade de ir meses antes para ir para lá, já tentar ver alguma coisa, só que a gente não era
entre aspas, da organização internacional, com cargo na organização internacional. Ela era presidente nacional, como Márcia Muniz é hoje, e eu era o marido dela, né? Então, era o coordenador do evento, mas até então não tinha nenhum cargo. Por exemplo, para falar com alguma autoridade de praxante, para pedir um local para ensaio, para pedir acomodação, para pedir um registro fora do horário, que os brasileiros iam chegar em diversos horários, a gente fez ficha, né, já preparando para que não precisasse preencher lá. Adiantamos todo o processo. O SOAME fez todo um planejamento assim extraordinário. Só que a gente não tinha, vamos dizer assim, Deus, autoridade para nem para tentar falar com ninguém, porque a gente não era quem de direito. Deveria ser o Alexandre, que era o coordenador central, ou então o Dalton, que era o nosso chairman, né? Eles que deveriam ver isso, e eles só chegariam na véspera. Não seria, assim, viável. Eles chegarem na véspera, a gente já precisaria isso há muito tempo, porque as pessoas iam chegar muito tempo antes, algumas pessoas antes do Guru Purnima. Necessidade de aprovação do evento, nós tivemos que gravar uma fita, na realidade um DVD. E isso aqui em Vila Isabel, mandamos aquilo, eles gostaram, mas falaram assim, ó, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo e tal, mas lá veria-se isso lá na Índia. Fomos para a Índia, sem saber o que ia acontecer. E o tempo todo dizendo, nada é garantia, a gente vai para lá, mas não é garantia que a gente que não seria garantido que a gente se apresentaria. Não, vários países. Até a Ada falou que uma vez a Orquestra Sinfônica Internacional estava para se apresentar para Baba. Baba não permitiu que se apresentasse. Fomos para a Índia, um pouco mais de 2 meses antes do evento. Do Guru Purnima também não tinha data certa para a gente se apresentar, se não tinha nem certeza, imagina a data. Quando chegamos lá, aí falando assim um pouco do pessoal, eu sempre lendo literatura e livros escritos por devoto, contando como é que era Kodaikanal. Nossa, eu ficava com uma inveja branca desse pessoal, assim, impressionante. Kodaikanal tinha 3 dashas por dia, deu 3. Aí some pertinho das pessoas, era cada relato assim maravilhoso. Aí dizem Swami uma vez falou, né, Kodaikanal como se fosse jardim de infância, Whitefield como se fosse o 1º grau, e praxante já não, já era a universidade, era aquela coisa mais, né, então mais austera. Então eu queria estar lá no jardim de infância com o Baba. Sempre quis, mas nunca tinha ido já não sei quantas vezes para a Índia. Nunca tinha tido a oportunidade de ir a Kodaikanal, porque Baba nunca estava lá. E a gente nunca tinha ido nessa época, na realidade. A gente só ia, a gente era louco por Mahashivaratri, né? A gente, praticamente todo Mahashivaratri, a gente estava lá. Mas nessa época que ele viajava, que era muito quente para a gente, que ele viajava para as montanhas, a gente nunca tinha ido. Nesse ano a gente acabou indo. Na hora que a gente chega em Praxante, Swami foi para Kodaikanal. E aí a gente faz todo aquele movimento, tudo, e a gente dá um jeito, vai para Kodaikanal também. A gente chega em Kodaikanal, difícil ter proximidade com o Swami, porque em Praxante as pessoas já sabiam que eu tinha sentado lá na varanda, que eu era representante do Brasil. Em Kodaikanal ninguém me conhecia, as pessoas de Praxante não iam para lá. Então foi muito difícil. Mas eu sempre caí de cabeça e fazia loucuras para estar perto de Swami, ainda mais representando o Brasil e tendo um evento desse. Então entrei lá e sentei um dia lá na primeira fila. É muito diferente, são meia águas assim, né, que Swami passava no meio. Uma parte ficava até no sol assim das pessoas. E num determinado dia eu estava com o projeto do Guru Purnima, porque a gente teve até um grupo que desenvolveu um manual para código de conduta lá em Praxante, tinha tudo que vocês podem imaginar. Eu estava com esse manualzinho nas mãos e Swami passou. E aí Swami passou e, para minha surpresa, ele parou. Aí eu pude entregar, tem uma folha que eu estou entregando para ele. Eu acho que até uma cópia, fiquei com outra. E ele parou, deu uma atenção e bateu na nossa foto. Eu nem sabia. Visão do Panoramic Kodai Hills, as montanhas de Kodaikanal, a visão panorâmica, né? Sai Shruti, que é a morada dele. O Sai Baba Ashram se chama Sai Shruti. Então, a gente apareceu ali, o Renan, você está lá entregando para ele, tem o projeto do Guru Purnima e tal.
Então começou aí. A Verinha tem as datas certinhas, isso aí foi 9 de maio de 2009. Nós começamos as reuniões de coordenação 6 de maio de 2008. Exatamente um ano depois a gente estava entregando, né? Swami estava recebendo esse projeto. E aí, pronto, passou. Vamos pular agora. Passou e a gente ficou lá como jardim de infância, né? Com o Swami aproveitando. Ele voltou para Prachante, voltamos para Prachante. Chegamos em Prachante, e aí? Como é que vamos fazer agora? Eu e Ada, aquilo vazio ainda, o Grupo Unima faltava ainda um mês e meio. Como é que a gente vai fazer? Um milagre atrás do outro. Eu não, sinceramente, se você lembrar, você me fala. Não me lembro como que a gente conseguiu oferecer Na verdade, tudo foi construído um ano antes do Swami, porque a gente só vai entender depois, né, por que determinadas ações foram feitas. Só me permitiu que acontecesse. Tudo já tinha um propósito, que era o Grupo Unima. Então, um ano antes, isso que o Sérgio está falando, que com relação ao assento, eu tive que buscar o secretário de Sai Baba, lá na Índia. Ele era uma pessoa muito fria, muito assim, reservada, distante. A própria sala de reunião dele era uma geladeira. Aquela mesa enorme, assim. Então, assim, e ele quase não tinha tempo, imagina, né? Ele que administrava o ashram todo, então ele quase não tinha tempo mesmo para poder... E helicóptero, ele tinha que agendar helicóptero, não sei o que, era nesse nível, assim. E um ano antes do Grupo Unima, a gente estava lá e não tinha assento. O Brasil não tinha assento, por quê? Porque eu era presidente mulher. Então, como mulher, o Brasil não tinha assento. Por quê? Porque o local dos presidentes era na varanda. E a mulher não tinha acesso à varanda. Só a jornadinha, assim. E o arco onde as mulheres importantes dos países e tal sentavam, não estavam ali por conta dos seus cargos, mas sim porque eram esposas dos presidentes que estavam lá na varanda. Então, por mais que eu mostrasse para Miss Showry, que é a Seva lá, né, comandava, os pedidos das pessoas mesmo, da organização, para que eu pudesse ter acesso, porque eu era presidente da organização e ela nem me olhava, ela me botava na coordenação, no lugar de coordenação das coordenadoras. Eu, para mim, não estava ligando. Só que teve um dia que a Inês Cabral, que todos aqui conhecem, chegou para mim muito chateada e falou: o Brasil perdeu o seu assento, o país não vai ter mais o assento entre os países. Porque quando o Alexandre era presidente, ele sentava na varanda, é isso? Então, tinha, né, de privilégio. Então, agora o país ia sentar junto com as coordenações. Ela chateada com isso. Na hora que ela falou isso, eu falei: puxa vida, não é mais a ADA, é o país, né? O país vai perder esse assento. Então eu fiquei mal com aquilo, eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa. E fui então pedir uma audiência com esse secretário de Swami, esse que empurrava a cadeira, né? Almoçava com o Swami, aquela coisa. Aí eu fui lá com a Inês para poder tentar ver se eu viabilizava isso. Só que, e a Inês, na hora que eu estava indo falar com ele, porque esse daqui estava chateado, não quis me acompanhar, porque não estava vendo assim, o respeito, né, pelo país, então ele já estava chateado com isso. E aí eu virei e falei assim: não, eu vou, eu tenho que ir, caramba, né, meu país. E na hora que eu estava indo, a Inês veio com aquele calendário das escolas para poder ofertar, né, gentilmente e tal. Aí fui, entrei, como o Sérgio falou, uma mesa enorme, uma sala com ar-condicionado no último, eu acho que estava, e ele sozinho, assim, muito sério, sabe? Mal nem olhava, assim. Aí eu cheguei e falei, ofereci, né, entreguei o calendário, dizendo que era das escolas Sai do Brasil, e aí ele começou a me sabatinar e olhando pro calendário. Eu fui falando. Ele foi gostando do que estava ouvindo. No final, eu ainda não tinha falado, porque eu, né? E aí, no final, ele vira para mim e fala assim: o seu marido está aqui? Aí eu falei: tá. Aí ele vira e fala assim: ele fala inglês fluentemente?
Sim. Então vem amanhã aqui com ele. O que ele fez? Ele foi, né, depois de conversar com o Serginho, que, assim, e aí que eu digo, como é que Suami já estava fazendo tudo, assim, um ano com antecedência, né? Ele depois de conversar com o Serginho, ele ficou tão encantado de saber que nós éramos avós, com esses semblantes tão jovens, porque há uns anos atrás ainda éramos mais ainda, né, joviais. E aí ele ficou tão encantado com isso, que ele começou a chamar uma pessoa para poder mostrar a gente, e aquela coisa toda, aí já saiu daquela formalidade, e começou, e aí ele se colocou à disposição. Mas tudo isso foi Suami, gente. Ele virou e falou assim, olha, quando vocês precisarem de alguma coisa, venham a mim. E era ele que mandava dentro do ashram. Eu estava ali, eu pedia sinceramente, fazer uma oração sincera para Suami, que falava assim, Suami, que eu seja representante de todos os seus devotos brasileiros, mas não os devotos só da forma de Satyasai, os devotos de Jesus, os devotos de tudo, aqueles milhões lá de Belém, lá onde tem o Sírio, todos os devotos, que eu fosse somente um canal, né? E Suami sempre abençoou muito. Eu levava, não era um bolinho de carta igual ela entregava, não, era tarugo de cartas mesmo. Perdão, enquanto presidente, ela fazia essa oficina no Brasil inteiro, falava aqui, ó, levava a túnica, punha a túnica, falava pro pessoal escrever carta pro Soibaba e colocar ali, depois ela levava tudo para mim, entregava a Suami, bolos e mais bolos e mais bolos de carta. E Suami sempre pegava as cartas com um sorriso maravilhoso. Para outras pessoas que estavam levando poucas cartas que não eram dele, Suami, a pessoa oferecia, Suami sério, virava, você é carteiro? E assim, os nossos representantes, o Chairman e o Coordenador Central, não tinham chegado. E os brasileiros estavam já chegando. E aí a gente ligava para o Dalton, ligava para as pessoas, mas só que eles não tinham como resolver, eles não conseguiam. Eles tentavam até mandar e-mail, mas não conseguiam resolver nada. Aí eu falei, Serginho, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que acomodar. E aí ele lembrou, vamos lá falar com o Chakrabarti. E aí, mas foi assim uma coisa impressionante, não foi a gente, foi a vontade, eu senti assim claramente a vontade do Suami realizando tudo aquilo que durante aquele planejamento de um ano a gente estava fazendo. E quando a gente estava lá, a reunião continuava, as reuniões continuavam de planejamento, as últimas coisas, fazendo o folder, tudo, ainda estava no término de algumas coisas. Então, ganhamos um prédio com meses de antecedência. O accommodation não ia dar nenhum quarto para ninguém que não fosse brasileiro. Ganhamos um lugar para a gente ensaiar em frente ao shopping. Enorme e era maravilhoso. A gente ganhou tudo que a gente precisava. Tudo que a gente tinha imaginado nos mínimos detalhes. Suami é aquela mãe que se preocupa com os mínimos detalhes para te atender. Uma coisa assim de um amor incalculável. Eu tinha um sonho de Suami, eu sempre via os estudantes na hora do arte levando uma florzinha, uma rosinha vermelha para o Suami. Aí Suami pegava a rosinha e depois colocava no bolso deles, né? Falei, meu Deus do céu, eu quero essa rosinha no meu bolso, eu quero uma rosinha. E na hora de entrar ali, não sei quem, julgaram assim 3 rosas na minha frente. Eu tava uma pilha, você não imagina como é que eu tava uma pilha nesse dia. Não tava vendo nada. Jogaram 3 rosas pra mim, o Suami me mandando acelerar, e eu rasgando o folder, esse aqui que veio assim, ó. Esse folder aqui que vocês vão ver que eu dei pra Suami. Um folder assim. Eu tava rasgando esse plástico, o folder não abria, foi uma loucura, e Suami, vamos. Gente, você não imagina. Aí na hora que eu subi com a rosinha, o fotógrafo, ele estava aqui atrás, ó. Ele estava aqui atrás. Suami não só queria colocar a rosinha no meu bolso, como ele queria me dar uma foto desse momento. Então o que Suami fez? Eu vou entregar a rosinha ali. Deixa eu contar primeiro, Gina, antes de você soltar. Eu vou entregar, aí eu já vou direto com a mão no bolso assim, né? Para Suami colocar a rosinha. Suami não coloca a rosinha
sozinha. Eu fico decepcionado, mas tem tanta coisa acontecendo ali que eu esqueço aquilo, né? Swami, ele dá o tempo certinho do menino sair correndo, e aí vai ter um flash. Ele pegou a primeira foto que saiu no Jornal da Índia no dia seguinte. Olha que legal, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui. É um Deus dos detalhes. O amor dele, assim, é inimaginável. O nível de detalhes de Swami durante toda essa preparação. A castanha merece um satsang só para as castanhas que o Brasil levou à parte. Gente falando que ia morrer, esse Humberto falando, eu sofro choque anafilático, se eu comer isso aí não vão dar castanha. Aí eu levei para Baba, e eu dava uma dura no Baba, assim, falando, Baba, posso entregar isso aqui? Entreguei o bilhete aberto para Baba. Swami, a gente trouxe essa castanha do Brasil, a gente pode entregar? O Swami falou assim, e é isso. Eu falei, então o senhor tem que abençoar. Imagina, que audácia. O senhor tem que abençoar. Coloca a mão, o senhor tem que abençoar. Segurando a castanha, ele foi e abençoou. Aí a gente falou para o Humberto, nós vamos entregar a castanha. O Swami tomou isso para ele. A castanha chegou com aqueles saquinhos que tem aquele círculo fechado. Aí ele deu uma olhada assim, né? Swami figura, deu aquela olhada, o que é isso, né? Aí foi, pegou, aí o pagodinho caiu no colo dele. Caiu no colo dele, o menino foi embora, a castanha, ele pegou a castanha, ficou com aquela castanha na mão, como quem diz assim, eu vou cuidar disso aqui, não vai ter problema nenhum. Olha, tanto amor, mas tanto amor, tanta bênção, porque na realidade eu considero assim, por que Chuva de Bênção para o Brasil? Vocês sabiam que tinha brasileira que morava no Japão ali na apresentação? Vocês sabiam que tinha 140 brasileiros que não eram da organização SAI ali? Foi uma loucura em termos de disciplina, né? Lidar com a quantidade, assim, metade não da organização, porque não queriam aquela disciplina que era necessária. Mas o Brasil, de uma forma ampla, ele foi abençoado principalmente por uma intuição da ADA, que tinha mais uma equipe, era a equipe de repórter SAI, que fazia de toda uma coletânea do que aconteceu no dia e mandava aqui para o Brasil, para quem não tinha ido. Então as pessoas daqui estavam vivenciando tudo que a gente estava vivendo lá, passando. Então foi o que? Foi uma unidade. E só me fala o que daquele programa, quando o Paulinho era coordenador nacional de devoção, que a gente implementou aqui no... Unidade leva à pureza, que leva à divindade. Então a gente vivenciou essa unidade em termos de país, lá e aqui. Foram muitas bênçãos que a gente teria que ter, assim, acho que um fim de semana para falar, porque são histórias maravilhosas, milagres assim, maravilhosos. Eu sempre queria uma isca para ficar perto do Swami, louco, né? Eu queria qualquer coisa para avançar naqueles pés, né? Então, eu estava com esses papéis que eram um folder, e a gente tinha, eu sou detalhista, enfim, levava essa isca aqui. Nesse dia levei a primeira vez esse folder, e na segunda página tinha o quê? A foto do Cristo Redentor, que a gente queria colocar a nossa ideia, assim, era colocar as fotos dos lugares assim do Brasil, né, turísticos e tal. Swami, na hora que eu estou mostrando isso para ele, mostrei essa foto assim, aí o Swami vira para mim e fala assim, quem é? Aí gelei. Swami, ó, Jesus Cristo. Jesus Cristo não era assim. O Swami pode deixar, a gente vai tirar, vai colocar a foto do senhor aí, pode deixar. Você foi mostrando, ele ficou muito feliz por conta do que estava escrito em tela. Não, ela foi outra vez depois. Our most beloved Saima. Nossa muito amada mãe Sai. We, your children from Brazil, nós, os seus filhos do Brasil, have no words to express our joy and gratitude to you. Não temos palavras para expressar nossa alegria e gratidão a ti, a você. For blessing us with the sacred opportunity. Por nos abençoar com esta sagrada oportunidade. Of singing bhajans that you have inspired us to compose. De cantar bhajans que você nos inspirou a compor. In your divine presence. Na sua divina presença. We pray to you wholeheartedly. Nós oramos a você de todo o coração. To bless us, to feel your presence, love and care. Para nos abençoar
nos permitir, né, sentir sua presença, seu amor, seu carinho. Every second of our lives. A cada segundo de nossas vidas. And to live in thy presence. E viver na tua presença. Aí eu li uma coisa em sânscrito que é assim. Tá? Serginho fala para ele, Swami repete. Esse Tvameva. Aí diz assim, né? Tvameva mata Chapita Tvameva, Tvameva bandus Chasaka Tvameva, Tvameva vidya dravinam Tvameva, Tvameva sarvam mamadeva deva. Foi pra gente se purificar antes dessa jornada espiritual e a gente aprendeu a cantar o Tvameva lá. Só que essa pronúncia do Tvameva mata, esse mata é mãe, né? Chapita, Pita é pai. Então, nesse canto, nessa versão, estava matar, Tvameva matar, Chapita Tvameva. E aí, na hora que eu cantei pro Tito, que já foi coordenador mundial de jovem aqui no Brasil, ele falou: não, tá errado, não é isso que o pessoal canta aqui pra chante. Aí cortou meio que a onda da gente cantar, aí eu fui ler. Por isso que eu li com essa entonação, né? Tvameva mata. Então, diz assim: You alone are my mother and my father. É só você é minha única mãe, meu único pai. You alone are my friend. Só você é o meu único amigo. And my beloved companion. E o meu amado companheiro. You alone are my knowledge. Só você é o meu conhecimento. And my wealth. E a minha saúde. Riqueza. Oh Supreme Lord, you alone are everything to me. Oh Supremo Senhor, só você é tudo para mim. E Então, Swami repetindo isso. aí a gente falou assim, Swami, we love you, e acho que o mérito maior é da minha esposa, e ela fez uma coisa para abranger o máximo de pessoas possível. Se vocês terem uma ideia, Paulinho nessa época estava coordenando isso, a gente fez um concurso, não um concurso, quem queria cantar, todos poderiam tentar, tinha que mandar um baixo, tinha uma equipe isenta que ia avaliar quem eram as pessoas, vamos dizer assim, mais seguras para cantar. Então tudo foi assim muito aberto, muito transparente e muito inclusivo. Então, lembra que como tinha muita gente, eram 3 puxadores. a gente quis facilitar, dar mais oportunidade, ao invés de ser uma pessoa só cantando, a gente colocou 2, 3 puxadores por cada barra, para que a pessoa pudesse cada vez mais pessoas estarem servindo e participando e felizes. Então, gente, 2009 foi realmente uma chuva de bênçãos que fica para a eternidade registrada nos nossos corações. O rosto dos devotos, a felicidade estampada no rosto dos devotos. Tem uma imagem do Carlos Henrique lá de Niterói, assim, com as mãos assim, cantando com tanta devoção, que o câmera pegou ele, fez questão de dar um close. Então é emocionante ver a entrega, a devoção. Eu estava ali de animador. Eu queria até lançar eu já falei isso várias vezes, mas é o que o Serginho falou no início, isso vai se esvaindo, isso vai se perdendo. Ele mesmo não lembra de tantos detalhes, né? Às vezes eu tenho que ajudar, assim como outros às vezes precisam me ajudar, como hoje Paulinho colocou algumas coisas que a gente até tinha esquecido. Isso, gente, são memórias, né? Hoje a gente tem o comitê de arquivo, que é justamente para poder guardar essas memórias. No Brasil, eu acho que esse foi um dos eventos que a gente tem assim como algo que mais tarde a gente vai poder falar com história, né? O Brasil se apresentou em 2009 para Sajasai e isso vai fazer parte desse arquivo de memórias. Então, assim, foram presentes brasileiros. Eu acho que todo mundo deveria gravar, sabe, e entregar esse material para que a gente fizesse uma compilação e de repente lançava um livro, sabe? Quem pudesse fazer selo aqui, com foto, com uma coisa legal, para que pudesse ficar guardado nesse comitê de arquivo, porque eles estão querendo colher todo o material dos países, não são só de devotos, dos países. E eu acho que isso dentro do nosso país é muito significativo. Meus queridos, Monsairã, obrigado pela oportunidade de satsang, ver o sorriso no rosto de vocês, a paizinha de todo mundo, é uma felicidade assim enorme. E a gente falar das livros do Senhor é uma bênção.
né? Foi uma honra. A gente está agora longe, em Volta Redonda, parece perto, mas é longe. E a gente queria muito vir aqui, estar com vocês, compartilhar. Agradeço mais uma vez o convite de Sônia através do comitê. E a gente entrega todos esses frutos divinos, maravilhosos aos pés do nosso Senhor. Sabe?